Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a habilidade de comunicação. Uma habilidade que é fundamental para qualquer pessoa que quer se destacar no mercado de trabalho. Se você quer ser promovido, se você quer se tornar um gestor, se você quer realmente ser reconhecido no seu trabalho, você precisa aprender a se comunicar. E aqui eu vou te dar 5 motivos para você começar a dominar essa habilidade aqui, para você desenvolver a habilidade de comunicação. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador aqui da Jovens Corporativos, e bora no conteúdo. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar sobre comunicação é que ela é a porta, ele é o caminho para você ter a sua visibilidade aumentada. E aqui eu explico um pouco melhor. Pessoas que têm uma boa comunicação tendem a ser muito mais vista do que as demais pessoas. Então, o que acontece no ambiente de trabalho? Quando você se torna uma pessoa onde você sabe se posicionar, onde você realmente se impõe com alguma opinião, ou você sabe conversar com as pessoas, demonstrando aquilo que você fez, vendendo aquilo que você fez, você consegue muito mais destaque do que das outras pessoas que ficam ali, caladas, muito mais tímidas. Então, uma pessoa comunicadora, no sentido político, vamos assim dizer, do ambiente de trabalho, ela vai se destacar muito mais do que as outras pessoas. E como a gente está falando de visibilidade, perceba que eu falei sobre vender aquilo que você sabe fazer. Então, a comunicação ela é fator principal ali para você mostrar o que você faz ou o que você fez de melhor até agora no seu trabalho. Sem uma boa comunicação, você não vai conseguir traduzir aquilo que você realmente é bom ou naquilo que você realmente fez algo para merecer uma promoção ou então ser promovido. E como a gente está falando de construir algo que é relacionado a outras pessoas, porque você não faz nada sozinho dentro do ambiente de trabalho, você está sempre com algum colega, alguma pessoa, ou então algum líder ali te direcionando, você tem que fazer isso construindo relacionamentos. Então, a segunda coisa que é muito importante para você desenvolver a sua comunicação é porque você vai construir relacionamentos mais sólidos. Você vai ter conversas mais transparentes, você vai direcionar as pessoas para que realmente tenha algum tipo de mudança, algum resultado na empresa ou na sua área. E eu vou traduzir isso de forma prática para você entender o que eu estou falando. Imagina que você seja uma pessoa da área financeira, por exemplo, e vocês estão tendo algum tipo de problema com um processo de emitir boletos, por exemplo. E aí você bolou um esquema aí, onde você usa a inteligência artificial para reproduzir o processo que vocês desenharam para ter a emissão do boleto de forma mais eficaz, de forma muito mais responsável, vamos assim dizer, porque vai ter muito mais governança. Quando você pega esse processo e olha para os blocos onde tem pessoas ali, você precisa comunicar com essas pessoas dessa nova melhoria que você está trazendo. Então, nada mais é do que você falar com as pessoas, alinhar com as pessoas as inovações, as coisas que você tem interesse de fazer. E a partir do momento que essas pessoas compram a sua ideia, e perceba, elas só vão comprar quando você realmente tem uma boa comunicação, que aí está ligado à persuasão. Somente quando você realmente tem esse ok das pessoas que você consegue fazer essa mudança no processo como um todo. Então perceba, eu estou te falando que para você ter uma mudança legal dentro de um processo que é interligado com outras pessoas, você precisa ser um bom comunicador. E para isso, você vai ter que gerar um relacionamento sólido entre as pessoas que estão ali, fazendo parte do seu dia a dia dentro do seu trabalho. Então sabe aquele teu colega que tem muito contato com você diariamente ou frequentemente devido a alguma coisa que você faz no trabalho? Pois é, essa pessoa ela tem que ter um relacionamento sólido com você e para você ter um relacionamento sólido com alguma pessoa, você tem que ter habilidade de comunicação. Então veja que eu estou falando de visibilidade e construir relacionamento, tudo isso interligado com a sua habilidade de comunicação. É fundamental você saber se comunicar para desenvolver essas duas coisas que eu falei. E perceba que ainda tem mais 3, mas as outras 3, ela precisa do teu like. Então deixa o like aí e se inscreva no canal. Bom, a terceira coisa que a gente tem que falar sobre comunicação é sobre a liderança. E no sentido de ser líder e ser liderado. Porque pessoas que são lideradas, que é o caso, por exemplo,
da grande maioria das pessoas do mercado de trabalho, onde não são gestores, não ocupam um cargo de gestão. Portanto, eles são liderados. Quando você está nessa posição, você tem que ter uma excelente comunicação com o seu líder e com os líderes pares dele. Você tem que ter uma boa comunicação com o seu gestor e com os gestores que são parceiros dele. Por quê? Porque são pessoas que podem ajudar na sua promoção. Então, no momento ali que o seu gestor for dar uma canetada, ele pode perguntar para um fulano, para o ciclano, qual que é a percepção dessa pessoa sobre você. E se você tem uma boa comunicação com as lideranças como um todo, as pessoas tendem a falar bem de você. E com o seu líder direto, uma das melhores formas de você ter um excelente desenvolvimento de relação ali com o seu líder é puxando o saco. Brincadeira, não é só isso, tá? Tem que ter um pouquinho de puxa-saco, mas o outro vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar o que é esse puxa-saco. Porque tem gente que acha que é ficar levando cafezinho pro chefe, e na verdade não é isso, tá? Tem alguns detalhes importantes para você realmente ser uma pessoa que tem uma afinidade com o seu líder. Mas vamos lá, como você vai desenvolver um bom relacionamento com o seu líder? Fazendo entregas dentro do prazo que ele está te falando. E se você não for conseguir fazer nesse prazo, utilize a habilidade de comunicação para você alinhar os novos prazos. Perceba que a comunicação está sempre entrando na tua vida. Então você precisa desenvolver a sua comunicação. Outra coisa, feedback 1 a 1, é você chamar ele e falar assim: chefe, me mostre, me dê a direção, o que você quer, o que eu preciso entregar para ser promovido, o que eu preciso desenvolver para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Não uma pessoa em si pessoal, tá? Os teus gostos pessoais não interessa para ninguém. O que importa é o que? É o que você executa, o que você entrega. E para isso você precisa ter clareza do que o seu gestor quer. Só que se você não comunica, se você não fala com ele e você não pega essa mensagem dele, como que você vai saber se você está indo para a direção certa? Então você tem que ter uma boa comunicação com o seu gestor. Seja claro com ele, seja franco do que você quer, do que você realmente precisa desenvolver e esteja aberto a feedbacks que não vão amaciar o seu ego. Se você está pedindo para melhorar, é óbvio que o cara vai olhar para os seus defeitos. Então é normal ele te dar um feedback um pouco mais pesado, mas pega essa mensagem e aí produz aí algo que seja melhor para você no futuro. Então nós falamos de visibilidade, falamos de construir um relacionamento sólido com as pessoas ali que tem interface, que está diretamente ligado com você e por fim falamos de liderança e influência na liderança. Então, esteja preparado para desenvolver a comunicação com o seu gestor e com os amigos dele, os colegas dele, de profissão, né? Não necessariamente de colega, tá? Eu tô falando assim, ó, se você tem um gestor direto, que ele é nível gerente, ele vai ter um gerente de outra área que é par dele. São ambos gerentes de várias áreas. E aí esses gerentes das outras áreas, você também tem que ter uma boa comunicação. Felipe, mas eu não tenho contato com eles, como que eu vou fazer isso? Comece a falar com a equipe deles, comece a participar de algum processo que envolva a equipe das outras pessoas e vai se comunicando aos poucos, chegando mais próximo do gestor, para ele pelo menos conhecer o seu nome. Porque lembre-se, quem não é visto não é lembrado. A quarta coisa que é fundamental para o desenvolvimento da sua carreira, para você alavancar a sua carreira e que está envolvido com a comunicação, é sobre resolver conflitos e fazer mediações. Uma das coisas mais comuns que a gente vê no mercado de trabalho é o lobby entre as áreas, né? É aquele negócio, cara, eu vou defender o meu e os meus, mas eu não sou contra o amiguinho, mas o que eu puder empurrar no amiguinho ali, ó, eu vou fazer. Só que quando isso acontece frequentemente entre as áreas, a gente começa a ter conflitos. E aí a gente precisa de pessoas mediadoras. E as pessoas mediadoras, elas têm que ter uma excelente comunicação. Porque elas têm que chamar a atenção quando necessário, sem mostrar que está chamando a atenção. Elas têm que cobrar quando necessário, sem mostrar que está cobrando de fato. E elas precisam evoluir as coisas entre as áreas, mas sabendo que vão ter momentos onde o coleguinha vai ter que fazer a parte dele. Ou seja, você vai mandar mais trabalho para outra área. E quando você faz isso, quando você começa a mandar mais coisas para as outras áreas, vão começar a dar conflitos. E aí você precisa ter uma boa comunicação, articulação,
para a pessoa comprar a ideia e aí realmente falar assim, cara, faz sentido, vamos ter que fazer. E aí eu vou pegar um exemplo claro aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagina que você é responsável por fazer uma apresentação de 10 slides, onde as pessoas que vão se envolver nessa apresentação não são apenas da sua área. Exemplo, você é da área financeira, mas você precisa de informações do estoque. Como que você vai falar para as pessoas do estoque que agora vai ter um novo trabalho para eles porque vocês resolveram fazer uma apresentação aqui que envolve o tema de estoques? Você vai ter que fazer uma boa comunicação e vender realmente essa ideia, fazer com que essas pessoas da área de estoque comprem a sua ideia para você ir lá e formatar essa apresentação contando com a contribuição deles. Então olha só que loucura que eu tô te falando. Eu tô te falando que você precisa saber se comunicar e resolver, mediar as coisas, porque vão ter momentos para você se destacar na sua carreira, onde você vai ter que jogar trabalho na área do amiguinho. Só que quando você faz isso, você tem que resolver esse conflito pensando num bem maior e lidando com pessoas, com conflito de interesses e tudo mais. Então a comunicação é fundamental para você resolver conflitos e ser mediador. E por fim, uma das coisas mais importantes que as pessoas menosprezam, então entendem de forma muito superficial, mas que é fundamental para você alavancar a sua carreira, é sobre o network estratégico. Galera, network não é você só dar oi pro amiguinho e pronto, acabou. Não é só dar bom dia e pronto, acabou. É você saber os momentos onde você realmente vai aparecer. É olhar para as pessoas que realmente faz sentido elas te conhecerem. E aí isso é o estratégico do network. Então, por exemplo, se você é um analista júnior e você tem contato com um assistente, com um auxiliar, você tem que ter uma boa comunicação com essa galera base, que é cargos menores do que você, para te suportarem, para serem a sua base, para você progredir na carreira. Só que quando você faz isso, você tem que pensar, cara, se eu tenho que ter um relacionamento onde eu tenho que dar uma explorada um pouco maior no assistente, para que ele me entregue mais coisas, para que eu fique um pouco mais solto e foque em coisas de um nível maior que o meu. Exemplo, você é analista júnior, você vai lá e fala para o assistente fazer alguma atividade que você fazia, para você olhar para o analista pleno e falar assim, filhão, tem alguma coisa aí que eu posso te ajudar? E aí você está fazendo um network estratégico, que é o quê? Você compra o cara ali do assistente, do nível de assistente, você vai ter que falar para ele, meu, seguinte, eu preciso ser promovido e para eu ser promovido eu preciso pegar a atividade do amiguinho. Só que para eu pegar a atividade dele, eu preciso que você faça essa atividade. Só que para você não achar ruim e achar que eu estou te explorando, eu preciso jogar real com você. Porque para você ser promovido, você também tem que fazer o que eu faço. Então aqui tá rolando um troca-troca, lá ele, mas é isso. Você vai jogar limpo com o cara, vai falar assim, ó, seguinte, se você quer sair de assistente para analista, você tem que saber fazer as coisas que é analista, que eu faço. Para isso, eu estou disposto para te passar. Ou seja, você vai ter um aumento aí de carga de trabalho. E ao mesmo tempo que eu vou jogar um pouquinho mais de trabalho para você, eu vou ter que pegar trabalho do fulano lá de cima. E aí você vai lá no fulano de cima e faz a mesma proposta. E aí você começa a criar o quê? Um network estratégico. Isso é você pensar, cara, vou ter um relacionamento específico com essa pessoa, vou ter um relacionamento com esse interesse com essa pessoa, mas pensando sempre no todo mundo ganha. Se você é uma pessoa muito egoísta e começa a fazer o network só vem a mim, uma hora as pessoas elas vão detectar isso no teu perfil, vão entender que você é desse jeito, você vai sujar teu nome no mercado, na área que você tá, na empresa, enfim, e aí você não vai conseguir evoluir. O esquema é fazer isso, ó, de forma estratégica. Bom, e aí, o que você achou da habilidade de comunicação? É fundamental ou não é? Deixa nos comentários se fez sentido para você essa ideia aí do que é usar a habilidade de comunicação para você ser promovido no trabalho. Agradeço a atenção até aqui, um abraço e até a próxima.